Existe um tipo de socorro espiritual que não acontece na luz, nem nos templos, nem nas orações que você está acostumado a ver. Ele acontece onde a dor já venceu a esperança, onde a consciência se perde e onde muitos acreditam que não existe mais saída. E é justamente nesse lugar que alguns espíritos descem por escolha própria, não para julgar, não para punir, mas para tentar resgatar quem já foi engolido pelo próprio sofrimento. O que quase ninguém te conta é que muitos desses trabalhos acontecem nas regiões mais densas do mundo espiritual, conhecidas na doutrina como zonas umbralinas, descritas em diversas passagens de O Livro dos Espíritos, nas questões que tratam do estado dos espíritos após a morte, e aprofundadas em relatos espirituais como os trazidos por Chico Xavier. Agora presta atenção nisso. Enquanto muita gente imagina o mundo espiritual dividido apenas entre céu e inferno, a realidade apresentada por Allan Kardec mostra algo muito mais complexo: estados de consciência, regiões compatíveis com a vibração de cada espírito e, principalmente, a continuidade da dor para aqueles que não conseguiram se libertar das próprias sombras. E é nesse cenário que começa algo que poucos têm coragem de encarar. Imagina um espírito que desencarna carregando culpa, revolta, apego, vícios, desejos não resolvidos. Ele não desperta em paz. Ele desperta confuso, muitas vezes cercado por outros na mesma condição, preso em uma realidade que reflete exatamente aquilo que ele cultivou em vida. Não é punição, é consequência. E é exatamente aí que o desespero começa a crescer. Sensação de abandono, perda de identidade, repetição de pensamentos, angústia constante. Alguns nem percebem que morreram, outros percebem, mas não conseguem aceitar. E muitos simplesmente desistem de reagir. Agora segura essa parte. Se existem espíritos nessa condição, completamente perdidos, então surge uma pergunta inevitável que quase ninguém faz. Quem entra nesses lugares para tentar ajudar? Porque ajudar de longe é fácil. Mas descer até onde a dor está mais intensa exige algo que vai muito além de boa intenção. E é aqui que a maioria das pessoas começa a se enganar completamente sobre o que realmente acontece no mundo espiritual. Se você cresceu ouvindo que pombas-giras são apenas entidades ligadas a desejos, manipulação ou caminhos negativos, então precisa encarar uma possibilidade desconfortável. Essa visão pode estar incompleta. E quando a compreensão é parcial, o julgamento quase sempre é injusto. Existe um padrão no comportamento humano que Allan Kardec já apontava ao tratar da ignorância espiritual, nas questões iniciais de O Livro dos Espíritos. Julgamos aquilo que não compreendemos, rotulamos aquilo que não conseguimos explicar. Agora pensa comigo. Se o mundo espiritual é organizado por níveis de vibração, como ensina a doutrina, então não faria sentido imaginar que existam espíritos preparados para atuar justamente onde a maioria não consegue permanecer. E se esses espíritos transitam em regiões densas, é natural que carreguem características compatíveis com esse ambiente. Mas aqui está o ponto que quase ninguém observa. Trabalhar em regiões densas não significa ser dominado por elas. Um médico que entra em um hospital cheio de doenças não se torna doente por isso. Um socorrista que entra em um lugar destruído não faz parte da destruição. Ele está ali por função, não por afinidade moral. E é exatamente essa lógica que começa a desmontar uma ideia muito comum. Nem toda presença em regiões inferiores significa queda espiritual. Em alguns casos, pode significar missão. Agora presta atenção nisso porque é onde a confusão aumenta. Nem todo espírito que atua nessas regiões está em missão. Nem todo contato é ajuda. Nem toda aproximação é positiva. Existe uma linha extremamente fina entre socorro e influência. E quando essa linha é ignorada, duas coisas acontecem. Pessoas deixam de reconhecer trabalhos legítimos e, ao mesmo tempo, se tornam vulneráveis a influências que não percebem. É por isso que entender esse tema não é curiosidade, é proteção. E agora surge uma pergunta que muda completamente o rumo dessa conversa. Se existem espíritos que descem para resgatar, como esse resgate realmente acontece?
Agora imagina um lugar onde o tempo parece não passar, onde a mente repete os mesmos pensamentos sem parar, onde a dor não vem de fora, mas nasce de dentro e nunca se apaga. Não é uma metáfora, é um estado real descrito em diversos relatos espirituais, como nas experiências narradas em nosso lar, onde regiões densas são apresentadas como ambientes moldados pela própria consciência dos espíritos que ali permanecem. Ali, não existe organização como você conhece. Não existe descanso verdadeiro. Muitos caminham sem direção. Outros permanecem presos a lembranças que não conseguem abandonar. Há quem reviva erros, culpas, desejos, como se estivesse preso dentro da própria mente. E o mais impactante é isso. Esses espíritos não estão ali porque alguém os colocou. Eles estão ali porque ainda não conseguiram sair de si mesmos. É por isso que Allan Kardec explica, nas respostas sobre a vida após a morte em O Livro dos Espíritos, que o sofrimento do espírito está diretamente ligado ao seu estado moral, às suas escolhas, aos seus apegos. Agora segura essa imagem. Um espírito perdido, cercado por outros na mesma vibração, sem clareza, sem direção, muitas vezes sem vontade de mudar. Em alguns casos, existe revolta. Em outros, existe apatia. Em muitos, existe apenas dor contínua. E é exatamente nesse cenário que qualquer tentativa de ajuda encontra uma barreira enorme, porque ajudar quem não quer ajuda é um dos maiores desafios da espiritualidade. Agora vem a parte que poucos imaginam. O resgate não começa com luz forte, nem com imposição, nem com força. Ele começa com aproximação. E para se aproximar de alguém em desespero profundo, é preciso conseguir entrar naquele ambiente sem ser rejeitado. É aqui que tudo começa a fazer sentido, porque nem todos conseguem entrar nessas regiões sem serem percebidos como ameaça. Nem todos conseguem se comunicar com espíritos que estão fechados para qualquer tipo de orientação. Mas alguns conseguem. E esses poucos são exatamente aqueles que a maioria julga sem entender. Agora a pergunta que muda tudo é essa: que tipo de espírito consegue entrar nesse ambiente e ainda assim manter a intenção de ajudar? Não são os espíritos mais elevados que entram primeiro nessas regiões. Isso já quebra uma expectativa importante. Espíritos de alta elevação vibram em frequências que muitas vezes não conseguem se sustentar diretamente em ambientes extremamente densos sem uma preparação específica. A diferença vibratória é grande demais. A aproximação direta pode gerar rejeição, medo ou até afastamento por parte daqueles que estão em sofrimento profundo. Então quem entra primeiro? Espíritos que conhecem aquela realidade. Espíritos que já passaram por estados semelhantes, que entendem a linguagem da dor, do apego, da revolta. Espíritos que conseguem se aproximar sem causar resistência imediata. E é aqui que começa a surgir uma compreensão mais profunda. Nem todo espírito que atua em regiões densas está ali por queda atual. Alguns estão ali porque já estiveram naquele nível, e ao longo do tempo foram se reeducando, aprendendo, e agora participam de tarefas de auxílio compatíveis com aquilo que conseguem sustentar. Isso está diretamente ligado ao princípio de progresso espiritual apresentado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando explica que todos os espíritos evoluem e que muitos trabalham ajudando outros em estágios semelhantes aos que já viveram. Agora presta atenção nesse ponto porque ele muda tudo. A aproximação não acontece impondo luz. A aproximação acontece criando identificação. Um espírito em sofrimento não escuta quem ele não reconhece. Ele escuta quem fala a linguagem dele. E é por isso que alguns trabalhadores espirituais utilizam formas, posturas e até modos de se apresentar que fazem sentido para aquele ambiente. Não é aparência, é estratégia. Mas é exatamente aqui que nasce o maior erro de interpretação. Porque quem vê de fora sem entender o contexto, julga pela forma e não pela função. E é nesse momento que nomes, rótulos e imagens começam a distorcer a realidade. Agora a pergunta que precisa ser feita é direta. Quando você olha para determinadas entidades e sente rejeição imediata,
Isso vem de compreensão real, ou de algo que você nunca questionou. Agora o ponto central começa a aparecer com clareza. Algumas dessas entidades que conseguem transitar em regiões densas e estabelecer contato com espíritos em sofrimento profundo são justamente aquelas que, na visão popular, foram reduzidas a estereótipos. É aqui que o nome começa a surgir com mais força: pombas-giras. Mas antes de qualquer conclusão, você precisa entender uma coisa com precisão. O nome não define a essência. A função não se limita ao rótulo. Dentro da espiritualidade, especialmente quando observada à luz dos princípios apresentados por Allan Kardec, não existe uma classificação simplista entre bons e maus, como a maioria imagina. O que existe são níveis de consciência, intenções, escolhas e responsabilidades espirituais. E isso muda completamente a forma de enxergar essas entidades. Algumas pombas-giras, dentro de determinadas linhas de trabalho espiritual, atuam justamente em regiões onde há dor intensa, desorientação e apego, não porque pertençam àquele sofrimento, mas porque conseguem lidar com ele sem se perder completamente. Agora presta atenção nisso. A atuação não é baseada em aparência ou em imagem construída no imaginário humano. Ela é baseada em capacidade vibratória, em experiência e principalmente em permissão dentro de uma organização espiritual que vai muito além do que conseguimos enxergar. Isso está alinhado com a ideia de hierarquia e coordenação espiritual, descrita em O Livro dos Médiuns, quando se aborda a atuação dos espíritos em diferentes níveis e funções. Mas aqui existe uma linha que não pode ser ignorada. Nem toda entidade que se apresenta com esse nome está em missão elevada. Nem toda atuação é socorro. Nem toda manifestação é legítima. E é exatamente por isso que esse tema exige discernimento, e não apenas crença. Agora segura essa virada. Se algumas dessas entidades participam de processos de aproximação em regiões densas, então o trabalho delas não começa com o resgate direto. O trabalho começa antes. Começa com algo muito mais delicado e difícil: quebrar a resistência de quem já não confia em nada. E é aqui que o processo de resgate espiritual revela um detalhe que a maioria nunca percebeu. O maior obstáculo para resgatar uma alma não é a distância, nem a escuridão do ambiente. É a resistência do próprio espírito. Um espírito em sofrimento profundo não reage bem à imposição. Ele rejeita ordens, desconfia de qualquer aproximação e, em muitos casos, já perdeu completamente a capacidade de acreditar que pode ser ajudado. E é exatamente aqui que o processo começa de verdade. Antes de qualquer retirada daquele ambiente, existe um trabalho silencioso de aproximação, de observação e, principalmente, de criação de confiança. Isso não acontece em minutos. Em alguns casos, leva muito tempo. Espíritos trabalhadores se aproximam sem invadir. Observam padrões de pensamento, identificam pontos de abertura, momentos de fragilidade emocional, pequenas brechas onde ainda existe alguma possibilidade de reconexão. E quando essa brecha aparece, a abordagem começa. Não com discursos elevados, não com imposição de verdades, mas com linguagem compatível. Isso está diretamente ligado ao princípio de afinidade espiritual explicado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, onde se mostra que a comunicação entre espíritos ocorre por sintonia, por semelhança de vibração e entendimento. Agora presta atenção nesse detalhe. Alguns desses trabalhadores utilizam exatamente aquilo que o espírito em sofrimento ainda reconhece: formas de expressão, comportamento, presença que não geram rejeição imediata. Isso não é manipulação. É estratégia de aproximação, porque sem aproximação, não existe escuta. E sem escuta, não existe resgate. Agora vem o ponto que separa entendimento de ilusão. Esse processo pode ser confundido facilmente por quem observa de fora. Pode parecer algo negativo. Pode parecer envolvimento com aquilo que está sendo tratado. Mas na prática, é um dos trabalhos mais difíceis que existem.
porque exige entrar em contato com a dor sem absorver a dor. E isso não está ao alcance de qualquer espírito. Agora a pergunta que começa a incomodar é inevitável. Se esse processo depende de sintonia, o que acontece quando alguém encarnado entra, sem perceber, na mesma faixa vibratória dessas regiões? Agora a conversa deixa de ser distante e começa a tocar direto na sua vida. Porque esse mesmo princípio de sintonia não vale apenas para espíritos desencarnados. Ele vale para você, agora. Pensamentos repetitivos, emoções densas, estados de culpa, revolta, vícios, mágoas profundas. Tudo isso não fica apenas dentro da mente. Isso cria um campo, uma frequência, uma condição que aproxima você de determinadas faixas espirituais. E isso não é opinião. Allan Kardec explica, ao tratar da influência dos espíritos em O Livro dos Espíritos nas questões sobre a interferência espiritual na vida humana, que os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que imaginamos, e que essa influência ocorre justamente por afinidade. Agora presta atenção nisso com sinceridade. Não se trata de medo, se trata de lucidez. Você não atrai o que quer. Você se conecta com aquilo que sustenta dentro de si. E é aqui que o entendimento começa a ficar mais profundo. Se uma pessoa permanece por muito tempo em estados emocionais negativos, repetindo padrões mentais destrutivos, ela não está apenas sofrendo internamente. Ela pode estar, sem perceber, se aproximando de faixas espirituais compatíveis com esse estado. Isso não significa que toda influência seja negativa, mas também não significa que não exista influência. E é exatamente nessa zona que muitas pessoas se confundem. Porque ao mesmo tempo em que existem aproximações que podem intensificar o sofrimento, também existem aproximações silenciosas de auxílio, de orientação, de tentativa de reorganizar aquele estado interno. Agora segura essa virada. Se existem entidades capazes de se aproximar de espíritos em sofrimento no plano espiritual, então também podem existir aproximações com encarnados que estão na mesma frequência. E isso muda completamente a forma de enxergar certas experiências. Aquela sensação de peso sem motivo claro, aquela mudança de pensamento repentina, aquela tendência a repetir comportamentos que você sabe que te fazem mal. Nem tudo vem de fora, mas nem tudo está isolado dentro de você. Agora a pergunta que realmente importa é essa: como diferenciar quando existe uma aproximação que busca ajudar e quando existe uma influência que pode te afastar ainda mais do equilíbrio? A diferença entre ajuda e influência não está na aparência, nem no nome da entidade, nem na sensação momentânea. Ela está no efeito que aquilo produz dentro de você ao longo do tempo. Isso muda completamente o critério, porque nem toda sensação agradável indica algo positivo. E nem todo desconforto inicial significa algo negativo. Agora observa com atenção. Uma aproximação que busca ajudar não tira sua lucidez. Ela não anula sua consciência. Ela não te empurra para decisões impulsivas que você depois não reconhece como suas. Pelo contrário, ela tende a trazer clareza, mesmo que doa. Tende a provocar reflexão, mesmo que incomode. Tende a direcionar para escolhas mais equilibradas, mesmo que exijam esforço. Já uma influência que não está alinhada com o seu crescimento costuma agir de forma diferente. Ela acelera emoções, intensifica impulsos, diminui sua capacidade de questionar, cria justificativas rápidas para decisões que você, em um estado mais consciente, evitaria. Isso está profundamente ligado ao que Allan Kardec descreve ao tratar da ação dos espíritos sobre os pensamentos em O Livro dos Médiuns, mostrando que a influência espiritual não substitui o livre-arbítrio, mas pode sugerir, estimular e fortalecer determinadas tendências. Agora presta atenção nesse ponto porque ele define tudo. A responsabilidade final nunca deixa de ser sua. Nenhuma influência, por mais intensa que seja, elimina sua capacidade de escolher. E é exatamente por isso que o autoconhecimento se torna uma forma de proteção espiritual. Quando você começa a observar seus próprios padrões, suas reações,
seus pensamentos recorrentes, você começa a perceber o que vem de dentro e o que pode estar sendo reforçado. Agora segura essa virada final desse ponto. Se o discernimento é o que protege, então ignorar esse tema não te deixa neutro, te deixa vulnerável. E é por isso que compreender como essas aproximações acontecem não é apenas interessante, é necessário. Agora a pergunta que leva esse assunto para o nível mais profundo é essa: se o resgate depende de abertura, o que realmente faz um espírito aceitar ajuda depois de tanto sofrimento? O momento do resgate não começa quando alguém chega para ajudar. Ele começa quando o espírito, mesmo no meio da dor, abre uma pequena brecha dentro de si. Essa é a parte mais silenciosa e mais decisiva de todo o processo. Porque enquanto existe revolta absoluta, negação completa ou apego profundo ao que foi perdido, qualquer tentativa de ajuda encontra resistência. Não por falta de socorro, mas por falta de aceitação. Agora imagina isso com clareza. Um espírito preso a lembranças, repetindo erros, alimentando culpa ou desejo, não rejeita ajuda por escolha consciente. Ele rejeita porque ainda está ligado àquilo que o mantém naquele estado. É por isso que Allan Kardec explica, ao tratar do arrependimento e da regeneração em o céu e o inferno, que o sofrimento do espírito não é eterno, mas dura enquanto ele permanece preso às próprias imperfeições. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele muda a forma de enxergar tudo. O resgate não é imposto, ele é aceito. E essa aceitação pode nascer de algo muito simples e, ao mesmo tempo, extremamente profundo. Um instante de cansaço da própria dor. Quando o espírito começa a perceber que não aguenta mais aquele estado, que aquilo não resolve, que aquela repetição não traz alívio, uma abertura começa a surgir. E é exatamente nesse momento que a ajuda se torna possível. Agora entende a importância daquele trabalho silencioso de aproximação? Porque quando essa brecha aparece, precisa existir alguém ali, preparado para agir. Alguém que consiga falar, conduzir, orientar sem gerar rejeição. Alguém que seja reconhecido como possível ponte. E é nesse ponto que aquele trabalho, muitas vezes incompreendido, ganha um novo significado. Não é sobre aparecer. Não é sobre se impor. É sobre estar presente no momento certo. Agora segura essa virada. Se a aceitação é o que permite o resgate, então existe algo que pode acelerar ou atrasar completamente esse processo. E isso não está no ambiente. Está dentro do próprio espírito. O que acelera ou bloqueia completamente um resgate espiritual não é a força de quem tenta ajudar. É o estado interno de quem precisa ser ajudado. Isso muda toda a lógica. Porque muita gente imagina que o socorro depende apenas de equipes espirituais, de entidades, de operações invisíveis. Mas existe um fator decisivo que vem antes de tudo isso: a disposição íntima de mudança. E essa disposição não surge de forma automática. Ela nasce quando o espírito começa a reconhecer, ainda que de forma mínima, a própria responsabilidade sobre aquilo que está vivendo. Não é culpa, é consciência. Allan Kardec explica, ao tratar da lei de causa e efeito em O Livro dos Espíritos, nas questões que abordam as consequências das ações humanas, que cada espírito colhe aquilo que semeia, não como punição, mas como processo educativo. Agora presta atenção nesse ponto com muita sinceridade. Enquanto existe a ideia de que o sofrimento vem apenas de fora, o espírito continua preso, porque ele não encontra dentro de si nenhum ponto de mudança. Mas quando surge o primeiro reconhecimento, mesmo que pequeno, algo começa a se reorganizar. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser completo. Precisa ser verdadeiro. E é nesse momento que o resgate deixa de ser apenas uma possibilidade distante e começa a se tornar um processo real. Agora conecta isso com a vida aqui. Quantas vezes uma pessoa só muda quando chega no limite? Quando percebe que continuar daquele jeito não é mais possível. Esse padrão não é exclusivo da vida material. Ele continua após a morte. E isso traz uma compreensão profunda. Ninguém é resgatado à força.
Mas ninguém é abandonado quando decide mudar. E é exatamente nessa interseção entre dor e decisão que o socorro espiritual encontra espaço para agir com mais intensidade. Agora segura essa última virada antes do fechamento. Se tudo isso depende de sintonia, consciência e abertura, então existe uma pergunta que precisa ser feita sem fugir dela. Em que direção você está caminhando hoje, mesmo sem perceber? A direção que você segue não é definida apenas pelas grandes escolhas. Ela é construída todos os dias, nos pensamentos que você alimenta, nas emoções que você mantém, nas atitudes que você repete sem perceber. E isso tem um peso muito maior do que parece, porque a espiritualidade não observa apenas o que você faz por fora. Ela responde ao que você sustenta por dentro. É por isso que Allan Kardec ensina, ao tratar da reforma íntima no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda o homem de bem, que a verdadeira transformação começa no interior, naquilo que ninguém vê, mas que define tudo. Agora presta atenção nisso com profundidade. Cada pensamento repetido fortalece um caminho. Cada emoção sustentada cria uma direção. Cada escolha, por menor que pareça, aproxima você de determinadas faixas espirituais. Isso não acontece de forma brusca, acontece de forma gradual. E é exatamente por isso que muitas pessoas não percebem para onde estão indo. Agora, imagina duas situações. Uma pessoa que alimenta constantemente ressentimento, revolta, negatividade, sem buscar compreender ou transformar isso. Aos poucos, ela vai se conectando com estados cada vez mais densos. Outra pessoa, mesmo com dificuldades, começa a observar seus pensamentos, busca equilíbrio, tenta corrigir erros, mesmo que lentamente. Aos poucos, ela começa a mudar sua frequência. Nenhuma das duas percebe tudo de imediato, mas ambas estão se movendo. E essa movimentação continua além da vida física. Agora entende por que esse tema não é distante? Ele não fala apenas sobre o que acontece depois da morte. Ele fala sobre o que está sendo construído agora. E é exatamente aqui que surge uma das compreensões mais importantes de tudo isso. O resgate não começa depois que o espírito se perde. O resgate começa antes, quando ainda existe consciência para escolher caminhos diferentes. Agora segura esse fechamento. Se a direção é construída todos os dias, então a pergunta que fica não é sobre o mundo espiritual, é sobre você. Existe um erro silencioso que faz muita gente se perder sem perceber. A ideia de que sempre haverá tempo para mudar depois. Essa é uma das ilusões mais perigosas, porque ela cria adiamento. E o adiamento repetido vira direção. Agora observa isso com sinceridade. Pequenos hábitos emocionais que você mantém hoje, pensamentos que você repete, padrões que você alimenta, tudo isso vai se consolidando. Não de forma visível, mas de forma constante. E quando a pessoa percebe, já está profundamente envolvida naquele estado. Isso não acontece só depois da morte. Acontece agora. Allan Kardec ensina, ao tratar da responsabilidade espiritual em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda a vigilância, que o ser humano é chamado a observar a si mesmo continuamente, porque é nos detalhes que a transformação acontece. Agora presta atenção nesse ponto. O tempo não transforma ninguém sozinho. O tempo apenas revela o que foi cultivado. E isso traz uma consequência direta. Quem cultiva desequilíbrio, prolonga o desequilíbrio. Quem começa a buscar equilíbrio, mesmo que lentamente, inicia um processo de reorganização que continua além da matéria. Agora conecta isso com tudo que foi dito até aqui. As regiões densas não surgem de forma aleatória. Elas são resultado de estados mantidos por longos períodos. E o mesmo vale para o caminho de saída. Ele não começa com um grande evento. Ele começa com pequenas decisões repetidas. Agora segura essa virada final. Se o resgate depende de abertura, e a abertura depende de consciência, então ignorar esse processo hoje não te livra dele amanhã. Só faz com que ele se torne mais difícil.
E é por isso que entender tudo isso não é sobre medo, é sobre escolha. Existe algo que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Mesmo nas regiões mais densas, o socorro nunca deixa de existir. Essa não é uma ideia simbólica, é uma realidade sustentada por toda a base espiritual, apresentada por Chico Xavier em suas obras, e pelos princípios organizados por Allan Kardec. Agora presta atenção nisso com profundidade. Não importa o nível de dor, de queda ou de confusão. Sempre existe algum tipo de assistência atuando. Nem sempre visível, nem sempre direta, mas presente. E isso muda completamente o entendimento, porque mostra que o abandono não existe. O que existe muitas vezes é a incapacidade momentânea de perceber o auxílio. E é exatamente por isso que aquele trabalho silencioso que você entendeu ao longo desse vídeo é tão importante. Espíritos que entram em regiões difíceis, que se aproximam com estratégia, que aguardam o momento certo, que respeitam o tempo de cada consciência. Isso não é algo simples. É um dos trabalhos mais exigentes da espiritualidade. Agora entende por que ele é tão incompreendido? Porque ele não se parece com aquilo que as pessoas esperam ver. Ele não é perfeito aos olhos humanos. Não é limpo, não é idealizado. Ele acontece no meio da dor, da resistência, da imperfeição. E é exatamente por isso que ele é tão necessário. Agora segura esse ponto final. Se o socorro nunca deixa de existir, então a única coisa que realmente pode atrasar esse processo é a recusa contínua em enxergar, em aceitar, em mudar. E isso não é imposto por ninguém. É escolha. Agora, a partir de tudo que você ouviu, a pergunta não é mais sobre o umbral, nem sobre entidades, nem sobre o que acontece depois. A pergunta é direta, simples e impossível de ignorar. O que você está sustentando dentro de si hoje, que está moldando o seu próprio caminho?